Preparados para mais uma live? Hoje temos mais uma convidada especial. E enquanto ela não chega, já vou enviar um aviãozinho, porque eu acredito que o testemunho que ela vai trazer hoje vai edificar muitas vidas. Então, sejam bem-vindos quem está chegando. Hoje a nossa convidada Amanda vai estar aqui conosco. E aí, vocês consideram uma pessoa que se encontra paralisada pelo medo? Qual é o sonho, o desejo que existe no seu coração, mas você não consegue sair desse lugar para realizar, para viver a realização desse sonho por conta do medo? Então, hoje, eu acredito que mais uma chave vai virar aí. A Amanda já chegou por aqui. Já vou te chamar, Amanda, porque a gente já começa. Enviei a solicitação para você. Sejam bem-vindas. Amanda. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Oi, Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. e a câmera? Só um minutinho. Ah, tá. Agora, Tá mexendo pra câmera. Boa agora estou te noite. vendo. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Amanda, mas antes de iniciarmos, né, vamos enviar para algumas pessoas que precisam ouvir, né, o que você vai compartilhar hoje conosco. Envie aí para aqueles amigos que vêm na hora, assim a gente consegue lembrar. Esse aqui precisa ouvir isso. Quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Rompendo a barreira do medo. Quem tem medo aí? Eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que têm um potencial incrível, mas não conseguem colocar isso para fora por conta do medo. E isso também é um dos motivos de eu estar fazendo essas lives, porque cada convidada ela traz algo que vai edificando, vai complementando aqui e pessoas são tocadas, né, ministradas. E eu creio que hoje não será diferente, Amanda. Eu já agradeço mais uma vez você aceitar o convite. Eu que Mas agradeço. se apresenta aí, fala como a gente se conectou. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Eu agradeço desde já o convite. Me sinto privilegiada, assim, abençoada, né, por ter recebido esse convite por estar aqui hoje. Acredito que foi algo de Deus mesmo, que Deus já vinha falando algumas coisas comigo nessa semana, né, umas confirmações, e aí, desde já, sou grata. Então, eu sou Amanda, né, mãe de 3 meninos, esposa, filha do Deus vivo. No momento, estou como, digo assim, numa missão, né, cuidando do meu lado, da minha família, mas finalmente eu decidi dar um intervalozinho, né, e colocar as coisas em ordem, né, na minha casa, na minha família. Nesse período, os meninos ainda estão pequenos. Tenho gêmeos, né, gêmeos de 2 anos. E aí foi algo assim que eu vou conversar, vou falar mais para frente sobre essa questão, né, de estar em casa com eles. Mas eu tenho formação em marketing, né, estudo marketing digital. Tenho formação também na área de estética, né, na área de micropigmentadora. E atuo nessa área da beleza. Mas, no momento, estou escolhendo cuidar da minha casa. Colocar as coisas em ordem. Ah, que lindo. Já começou com uma chave muito poderosa. Não adianta a gente fazer lá fora se não cuidarmos primeiro de nós e depois da nossa família, né? Da nossa casa. E aí, quando a gente entende isso, começa aqui, mas não para aqui. Vai fluir da minha vida, da minha casa, da minha família. Mas primeiro nós precisamos estar edificados na rocha, né? E Amanda, compartilha um pouco assim, qual foi? Eu sei que existem muitas barreiras que você já rompeu em toda a sua história,
Mas tem aquela que você diz, uau, eu consegui. E depois que eu consegui, eu comecei a desfrutar disso e disso e disso. Compartilha um pouco com a gente. Certo. Eu trouxe aqui alguns tópicos que eu queria rapidamente falar só para trazer essa para a mensagem, né, de romper o medo, porque de fato foi algo que me estruturou como ser humano, como pessoa, para conseguir superar coisas que hoje eu consigo superar, né? Na minha trajetória, eu digo que tudo começou lá em 2010, em meados de 2010 para 2011. Estava recém-casada, querendo engravidar, a gente estava se organizando para ter nosso filho. E aí eu tive uma dificuldade nesse processo, né? Não conseguia, 2 anos tentando engravidar. E tive muitas percas, foi muito choro. Eu digo que foi o início do processo de intimidade mais profunda com Deus. Porque às vezes a gente está, né, na presença do Senhor, cresce no lar cristão, mas não só conhece de ouvir falar. Isso. Não tem a verdadeira intimidade, nem conhece, nem escuta ainda a voz do Senhor. E eu acho que a chave de tudo, do medo, romper esse medo, está justamente aí, o verdadeiro amor. Você conhecer o verdadeiro amor que é Cristo, né? Porque ele lança fora todo medo. Então, o meu processo de conhecer quem ele era começou lá em 2010. Né? Eu começando no processo de querer engravidar, de incertezas, de inseguranças, de medo do futuro, de não saber se eu ia conseguir engravidar ou não, se eu ia conseguir gerar. Eu comecei numa crise de identidade, numa crise espiritual, que eu posso dizer assim, de achar, por que eu não estou gerando, Senhor? Será que algo espiritual em mim que o Senhor não me abençoa para gerar? E aí essa crise me tomou, sabe, uma depressão. Não cheguei a ter depressão, né? Não, assim, porque eu sempre cuidei muito da minha mente. No que eu pensava e eu blindava, sabe, minha mente. Mas a gente entra num tempo de angústia, né? De refletir esse processo e achar o porquê. Começa a se questionar e tudo isso. E aí vieram os questionamentos, vieram as perguntas interiores e a crise começou a vir. E aí eu comecei a questionar, Senhor, por que isso? E aí eu lembro que nesse período, né, eu tinha uma amiga que estava no processo de divórcio. E aí eu estava muito próxima dela, cuidando do emocional dela e levando ela para a igreja. E aí eu ia na casa dela, estava ela, a menininha que ela tinha pequena, e eu esquecia, sabe, nesse período, um pouco dessa situação, deixava de lado. Mas o Senhor não esquece da gente, né? O Senhor, Ele vê nosso coração. E enquanto a gente trabalha, faz a obra dele, faz para Ele, Ele cuida para nós. E eu sempre tive isso em mente. Eu preciso fazer para o Senhor, mas não por recompensa, sabe? Mas porque eu tinha o prazer de trabalhar para Ele. Isso. E aí eu lembro que o pai dela, um profeta do Senhor, lindo, de coração maravilhoso, sabe? Ele fez uma oração. Eu tinha tido 2 abortos espontâneos nesse período. E aí ele fez uma oração, dizendo que nunca mais, ele não aceitava no mundo espiritual eu ter essa perca, né? Que os próximos filhos eu iria gerar. E não iria, ele autorizava o mundo espiritual, tipo, não tomar posse dessa questão, dessa legalidade, né? No meu ventre. E aí eu lembro que após essa oração, sabe quando você pega essa palavra, toma posse, assim, na boca do profeta, e faz pum na barriga. Eu tomo posse dessa palavra. E aí eu lembro que eu tomei posse. E assim, o que me trazia esperança era sempre elevar minha mente ao Senhor, meu olhar para Ele. Daquilo que Ele pode fazer, né? Todas as coisas. E aí eu lembro que, adiantando um pouco a história, lá na frente, esse mesmo homem, esse mesmo profeta do Senhor, em 2011, corre atrás de mim, atrás do carro, pede pra gente parar. E ele fala... Amanda, para o carro, deixa eu te dizer algo. Aí eu falo, irmão, aí ele disse, olha, você está grávida. Eu não fiz teste de gestação para saber o meu primeiro filho. Foi da boca do profeta que eu descobri. E aí eu não tinha assim tão de gestação e tal. E aí ele disse, se você quiser fazer um teste de gravidez, vá lá na farmácia e faça, para ver se
para tirar essa dúvida, mas o Senhor me confirmou que você está grávida. E aí eu disse, aí, amor, vamos embora. E a gente confirmou, e para a glória do Senhor, esse filho veio. Amém. E eu lembro que no processo da gestação, eram muitas inseguranças, incertezas. Porque eu já tinha tido 2 percas, né? Eu já tinha tido 2 percas. Então, tipo, na mente você começa a pensar, poxa, é o terceiro, eu posso me frustrar, pode não dar certo, as coisas podem não ser como eu achava, eu não vou gerar muitas expectativas. E sem falar no medo, né? No medo, assim, de viver, de andar, de fazer algumas coisas, né? Isso. Mas eu lembro, sabe, que no meu secreto, eu chorava muito antes de gerar Pedro, no meu primeiro primogênito. Eu clamei ao Senhor, eu esqueci só essa ressalva. Eu clamei ao Senhor que o Senhor me restituísse com 2 vezes esses filhos que eu perdi. Porque eu tinha tido 2 percas, 2 abortos espontâneos. E eu lembro exatamente o dia que eu gritei para o mundo espiritual ouvir que eu declarava que eu iria gerar gêmeos e que eu queria gêmeos. No mundo espiritual, eu disse, eu não aceito se eu não gerar gêmeos. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E eu creio que a nossa fé, ela pode mover montanhas. E assim, eu me fortaleci, porque eu cresci em um lar que minha mãe, ela me educou como combater, sabe, os medos. E eu acho que faz todo assim, diferença. Quando você cresce com o aprendizado de como você lidar com certas situações. Porque muitas pessoas se frustram no caminho, né? Adoecem, fica paralisado. Muitas vezes eu paralisei com medo, mas é tudo um processo, né? É tudo um processo. Mas por ter a base de como sair dessa situação, eu consegui vencer. E aí eu lembro que a partir dessa oração, quando eu gerei Pedro, eu disse, é um só. Não, Senhor, a próxima gestação agora é gêmeos. Meu Deus, são 3 agora, porque eu imaginava a primeira gestação, né? E aí eu fiquei, Senhor, seja feita a sua vontade. Glória ao Senhor, porque são 2. É um, né? E aprove ao Senhor me dar essa bênção. Nossa, e aí, eu vivo, na verdade, desculpa, eu vivo sobrenatural. Assim, eu digo que minha vida é sobrenatural. Uau. Porque é muito incrível. Às vezes, eu choro, sabe, na presença do Senhor, porque eu digo, meu Deus, eu não sou merecedora, sabe? E eu lembro que Pedro tinha 1 ano e o profeta do Senhor chegou na minha casa e ele não me conhecia, ele veio de São Paulo, amigo da minha irmã, do esposo dela, e ele olhou para mim e fez, ei, você, venha cá. Aí tava um jantar na casa da minha mãe, e aí eu com meu bebê, Pedrinho com 1 ano, e aí eu fui lá, junto dele. Aí ele fez, olha, Deus me revelou. Agora, eu olhei para você. Ele me disse que você vai gerar gêmeos. Que ele colheu lágrimas suas em secreto. E ele não esqueceu da sua oração. Essa oração nem meu esposo sabia. Foi um secreto. E nem minha mãe sabia. Ninguém sabia. E quando ele falou aquilo, na mesma hora, sabe, a confirmação do Senhor, eu disse, meu Deus. E agora, louvado seja o teu nome, mas me prepara, sabe, para o que irá vir. E nesse processo, 2014, 2015, eu digo que eu passei por um processo de metanoia, de transformação de mente, um processo de amadurecimento no Senhor, sabe, que é uma busca maior na presença do Senhor, porque eu comecei a pensar e me preocupar com o futuro. Muito. Eu me preocupei muito com o futuro. E eu comecei a pensar, como mãe, se eu realmente for gerar esses 2, e eu tenho Pedro, como mãe, como é que vai ser? Será que eu vou ter capacidade emocional, financeira, espiritual, para administrar tudo isso? E eu lembro que me veio uma crise nesse período, sabe? De eu entrar na presença do Senhor, chorar, me quebrantar. Era uma dor de parto. Era uma dor de parto. Era uma crise profunda que eu entrei, assim.
Eu pedia perdão ao Senhor por tudo que eu já fiz. Foi um tempo, eu acho, de limpar, sabe? Foi um tempo de me limpar, de, de me entender a identidade com o Senhor, assim, quem eu sou nele. E aí eu lembro que nesse período... Eita, não tô te ouvindo. Tá sem o áudio. É Leozinho que chegou aqui. E eu lembro que nesse período de 2014 para 2015, eu tive uma visão. E aí, Pode nessa continuando, visão... tá, Amanda? Pode falar. Certo. E aí, nessa visão, foi um sonho, na verdade, né? Um sonho que eu tive que era duas mulheres no mar, o mar revolto, e tinha um homem vestido de branco, e esse homem mandava as mulheres entrarem no mar, e aí o mar era como se fosse aquele mar de Bali, sabe aquele mar de águas muito, muito violentas? E aí eu lembro que ele fazia entrar no mar e a mulher ficava angustiada, receiosa, né? Por conta daquela situação do mar revolto, o céu estava carregado, relâmpagos, trovejando. E eu lembro que a mulher fazia, parecia coisas cinematográficas, parecia filme de Hollywood, o meu sonho. Tanto é que quando eu acordei, eu fiz, uau, o que foi isso? Foi um sonho ou uma visão? Eu fiquei impactada com o que eu vi naquele sonho. E eu lembro que... Desculpa, seu. Não, eu que peço desculpa aqui, bastidores da vida real, né? Pode continuar, Amanda. Certo. E aí, o que acontece? Eu lembro que nesse período, né, nesse sonho em si, as mulheres elas olhavam para o mar e aí ele dizia, entra no mar, filha. E aí eu identifiquei que era o Senhor, mandando elas continuarem. E aí, ao longo do sonho, teve momentos que elas tiravam a visão daquele homem e afundava. E ele pegava na mão e dizia, continua olhando para minha face. Permanece olhando para minha face. Não olha para as circunstâncias. Não olha para o mar. E em todo momento, no meu sonho, era o que ele falava, olha para minha face. E ele pegava assim na mão dela, eu lembro que ela ia afundando. E ele dizia, olha para minha face. Olha para minha face. E quando eu acordei desse sonho, aí no final do sonho, eu lembro que levantou-se uma onda. Ela já estava tão olhando para a face dele no decorrer do sonho, que quando, no final do sonho, ele levantou-se uma onda com a cara de um lobo. O lobo olhava para a face dos dois, o homem e a mulher, e ele muito enfurecido, assim, sabe? E aí o mar, a onda caía, e o mar na mesma hora ficava brando, calmo, o céu se abria. Uau. E a tempestade parava. O que eu quero falar com esse sonho? Esse sonho me veio para me estruturar na minha vida inteira. Esse sonho foi a chave que virou dentro de mim, para eu conseguir superar até hoje todas as dificuldades que eu tenho. Uau. Todas as vezes que o mar começa a ficar revolto dentro de mim, na minha casa, no meu dia a dia, eu começo a olhar para a face. E eu lembro daquela voz nitidamente me falando, olha para a minha face. Uau. Permanece olhando. É como se continuasse um eco, sabe? É como se um eco, algo ecoando. Continuou assim. E nesse mesmo período, 2014, meados, eu gosto muito, sabe, de datar, porque eu começo a ver o ciclo. Vai encerrando. Que a gente anda com o Senhor, sabe? O que o Senhor faz na nossa vida. Eu gosto muito de datar meus ciclos com Deus. E eu lembro que exatamente em meados de 14 para 2015, o Senhor, ele falou comigo no meu quarto, eu dormindo, na madrugada. Ele chamou meu nome. Parecia a voz do meu marido, bem grossa, chamando Amanda. E eu acordei assustada, sabe? É tudo sobrenatural demais. E é por isso que eu não
consigo ter medo. É por isso que eu não consigo me paralisar, porque eu sei que está comigo, eu sei que eu posso confiar. Amém. E aí, eu lembro que ele tomou meu nome, e desde então, Su, eu tenho escutado ele falar comigo, assim, coisas, sabe? Ele começou, a partir daí que ele chamou meu nome, eu comecei a ter sensibilidade no espírito. Eu comecei a ficar mais sensível ao ouvir ele, ao ver, assim, a sentir como se fosse alguém me instruir. Faz isso, filha. É dessa forma, filha. Faz assim, filha. Sabe? É como se alguém pegasse nas minhas mãos, assim, e dissesse, anda comigo, olha para minha face, faz dessa forma. E eu escolho todos os dias olhar para a face dele. E é isso que eu consigo vencer minhas dores, minhas guerras. Nesse período, eu engravidei dos gêmeos, 2022, né? Os gêmeos nasceram. Eu tive os gêmeos e aí foi o início da pandemia também. Eu, no período de gestação, todo mundo apavorado, com medo, mas o Senhor já tinha preparado o meu coração para algo que viria. E Deus disse, filha, olha para minha face. Só olha. Só olha. E aí eu continuei, né, Su? E assim, todas as vezes que eu penso, que eu vejo circunstâncias que tentam me paralisar, né? Gestação, assim, você sabe que você fica com o diafragma comprimido, né? E na gestação de gêmeos eu não respirava. Chegou quase o 8º mês, eu não respirava direito. E eu dizia, Senhor, se eu pego essa Covid-19, eu morro. Porque eu não conseguia respirar direito. Então, assim, meu esposo trabalhando na época no hospital português, chegava em casa, se higienizava, né, bastante para não ter contato muito comigo. E aí, aqui todo cuidado, né? E aí o Senhor dizia, filha, descansa, vem pro meu braço, só olha para minha face. E aí é quando eu vejo, sabe, que a gente tem que permanecer com o olhar firme nele. É a chave. É permanecer, porque não importa as circunstâncias, a dificuldade a gente vai passar sempre. Mas se a gente sabe em quem a gente pode confiar, né, no verdadeiro amor que lança fora todo medo, se a gente sabe quem está conosco, quem nos leva para o lugar que a gente deve estar, então não há o que temer. Não há. Né? Não há o que temer. Amanda, e assim, algo, né, eu fui anotando algumas palavras aqui, né? No começo, a comparação, porque eu acredito que você, como tinha um desejo de gerar, você olhava ao seu redor e todo mundo gerava e você não. E aí vinha o quê? A culpa, né? Por que isso não acontece comigo? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Senhor, mas por que comigo? Né? Será que o Senhor está me provando, me testando? São vários questionamentos. Mas você confiou no Senhor. Né? E Deus é tão pontual que ele enviou o profeta para dizer algo que com certeza ele já falava no seu coração, mas você estava, sabe, não estava pegando aquilo com tanta propriedade como você pegou quando ele usou alguém. E a importância, né, de segurarmos a palavra que é liberada sobre a nossa vida. Muitas vezes, inclusive nessa live, o pai está falando e tem pessoas que ficam distraídas. Sabe, eu sou daquela que assim, eu chego no lugar e as palavras estão sendo lançadas de vida, palavras que estão vindo do Espírito. Meu Deus, eu não vou perder tempo, não, eu quero tudo. Entende? E aí a importância, né, de segurar a palavra e crer até que. E também já agradecer. Tipo, obrigado, Senhor, já está aqui, eu já visualizo os meus filhos no meu ventre. Outra coisa muito importante que você falou, Mateus 6, né? Coisas que você não ia saindo por aí dizendo, ora por mim, faz aí por mim, vamos fazer uma campanha junto comigo para que eu gere. Não, você foi para o seu secreto, entrou no seu quarto, fechou a porta, mas o Senhor que vê no secreto, ele honrou em público. Porque você disse, né, o seu esposo nem sabia da oração, mas quando Deus vem, ele honra e todo mundo, oh, sério? Como assim que tu fazia isso? Eu nunca percebi, né? E outra coisa, confiança. Você confiou no Senhor. Claro que existem dias na nossa vida, como você até falou, que as circunstâncias vêm e até parecem que elas são muito maiores. Né? Elas tentam nos sucumbir mesmo e faz com que a gente... Ai, meu Deus, e agora?
Às vezes, assim, você recebeu a palavra, o milagre aconteceu, mas aí você quer saber o como. Aí gera o quê? Uma ansiedade, uma insegurança. Como é que eu vou cuidar desses meninos? Ah, será que eu vou dar conta? Ah, será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu vou ter estrutura, né, emocional para administrar tudo isso? Mas o Deus que fez o milagre, ele faz a obra por completo. Né? Quando ele dá a visão, ele envia provisão. Eu creio que mesmo em alguns desertos da sua vida que você já tenha passado, mas o Senhor, ele nunca deixou faltar nada para vocês, porque os seus filhos foram eles que deu. Eu sinto assim muito forte isso no meu coração. Então nunca vai faltar. O que vem de Deus, ele banca. Sabe? Se ele mandou, Exatamente. ele banca. Eu vou sustentar, sou eu que sustento, né? E o segredo é permanecer com os olhos fixos no Senhor. Fixos nele. Eu sempre falo isso. Olhe para o Senhor. Às vezes as pessoas ficam muito distraídas, olhando para um lado, olhando para o outro, procurando uma fórmula. Aí agora, mas o segredo é você contemplar a face do Senhor, né? É fixar os olhos nele. Pode falar. Eu acho Deus tão lindo, porque mesmo quando você às vezes tira os olhos dele, que você vai, que o medo vai lhe tomando, vai lhe derrubando, vai lhe destruindo. Isso. Ele usa alguém que ele pega assim na sua mão e diz: ei, sacode, eu tô aqui. Aconteceu uma situação que uma irmã, eu no culto, a irmã de costa, a irmã chegou por trás de mim, me abraçou, a ministra que ia ministrar nesse dia, me abraçou, eu não conhecia ela me abraçou, que chegou a doer de verdade, meus braços, eu não conseguia enxergar quem estava atrás de mim. Eu só senti um aperto, eu disse: não, isso não é um abraço, isso já está em agressão. Aí eu disse: tá doendo, eu disse: para, quem é que tá fazendo isso? Para. Aí, não, isso é uma questão. Quando eu olho para trás, é a ministra toda, né? E ela fez: filha, me perdoa se doeu. Mas quando eu entrei no templo, que eu olhei para você de costa, o Senhor disse: aquela dali, chega nela, dá o abraço mais forte que você conseguir. Pode quebrar as estruturas dela, pode doer os ossos dela, mas você faça o que eu estou te mandando. Naquele dia, só eu sei que eu estava com um choro interno, que eu não estava, minha estrutura estava destruída, porque com coisas que eu só Deus sabe. E aquela mulher, quando me deu aquele abraço, por mais que tenha doído, todas as vezes que eu me sinto numa situação de choro, eu lembro daquele abraço destruindo meus ossos. Ancorou, né? É tão grande. É muito. E o abraço é tão forte que a estrutura da gente não suporta. Isso. E mais um testemunho, para a glória do Senhor. Teve um culto que eu estava, que o Senhor falou comigo: filha, vou eu te revelar 1% do meu amor. Mas no teu coração você vai sentir aquilo que eu sinto pelos meus filhos, por todos os meus filhos. Você vai sentir 1% desse amor. Se eu não conseguir ficar em pé, eu caí. E eu lembro que meu coração doía, que parecia que eu ia ter uma parada cardíaca. Queimava, que parecia que ia explodir dentro do meu peito, sabe? Parecia que era um impacto tão grande que é impossível. Era um bradar, uma voz que bradava dentro da minha estrutura. Sabe aquele som que quando você chega num algum show, tem uma caixa de som, faz bum, bum, bum. Algo que vem aqui dentro, sabe? Que mexe com a estrutura, com o seu DNA. Então, depois dessas experiências, eu não consigo mais ter medo. Eu não consigo mais ficar paralisada. Eu olho para as circunstâncias, eu digo que eu surfo as ondas do mar revolto. Uau. Eu pego a pinta e subo em cima. Uau. Ô, Amanda, e assim, isso é muito pontual. E vale, assim, vocês que estão assistindo. Por quê? Primeiro, né? Deus, ele envia a pessoa que vem na hora como um reforço. Sabe? A pessoa que está muito conectada mesmo com ele vai dizer: ó, eu vou obedecer e pronto. E é a resposta que você está precisando naquele momento. E outra coisa, né? Você consegue passar pelas barreiras, como você fala, surfando. E o medo vem. Não vai dizer: ah, nunca mais eu vou ter medo. Mas o medo não mais lhe paralisa. Por quê? Porque você já passou por experiências que conseguiu superar, que você experimentou, né? A palavra do Senhor diz: olha, provai
e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado aqueles que nele confiam. Então, eu confiei, eu experimentei, e o segredo é, quando vi uma nova barreira, o que é que eu lembro? Ele fez lá atrás, em um passado bem recente. Então, ele não mudou. É o mesmo Deus. E por que eu estou agora paralisada? Jamais. Eu vou continuar confiando. Eu vou continuar provando. Porque eu vou ver que ele é bom. Eu vou ver a recompensa. Eu sei que quando eu conheço o caráter de Deus e eu sei que ele é bom, tudo que ele faz é bom. Né? E aí o segredo é, lembra lá atrás, é tão bom, né? Lembrar de um passado. Muitas pessoas amam lembrar de um passado sofrido, de um passado onde alguém machucou, feriu. Ah, mas você não sabe o que eu passei lá atrás. Que tal você lembrar dos milagres, né? Das coisas sobrenaturais que você viveu com Deus e olhar para a circunstância que você está passando hoje e dizer: uau! Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero lembrar daquele dia que a provisão chegou no momento certo. E eu vou lembrar hoje e já vou começar a agradecer hoje pelo que ele já fez. Porque a vida cristã, ela precisa ser uma vida de sobrenatural todos os dias. Né? Mas às vezes algo aconteceu sobrenatural. Muitas pessoas esperam isso, já viveu há décadas, mas hoje não acha que é possível mais. Entende? Fica dando ênfase às mídias, às coisas. Ah, mas não, hoje não. Deus antes operava tanto na minha vida, hoje não mais. E começa a se culpar. Será que eu estou errada? Será que eu estou falhando? Será que tem alguma coisa acontecendo comigo? Senhor, me mostre, me mostre. Mas às vezes é você entender que ele não mudou. Você mudou. Você amadureceu, eu creio nisso. Você cresceu, mas ele continua o mesmo. Então, traz a memória agora. O que é que você precisa lembrar e dizer assim, uau, aquele dia, né? O nascimento dos bebês, dos gêmeos, Amanda, né? Eu acredito que você... eu vou lembrar, trazer a memória daquele dia tão especial. E uau, semana... Pode falar. Essa semana eu estava na cozinha, porque sempre o Senhor fala muito comigo, né? Lavando os pratos. E aí eu estava na cozinha e eu lembrando a voz, aquela voz que falou comigo no quarto, que chamou meu nome. Eu estava, Senhor, me faz lembrar como era aquela voz doce. E o Senhor veio me trazendo a memória, sabe? E eu lembro que quando eu colocava a Pedrinha novinha no quarto dele para dormir, eu sentia, era tão sobrenatural. Eu sentia como se o céu estivesse aberto dentro do quarto dele. Era como se na minha visão eu tivesse uma visão de anjos subindo e descendo, aquela visão de Jacó, de anjos subindo e descendo. E eu ouvia, era nítido. Depois que eu ouvi ele me chamar pelo nome, eu não consegui mais ficar normal. Eu digo assim. É esquisito, né? Que eu fico muito sensível ao falar dele. E eu comecei a ouvir louvores, louvores e hinos. Era dentro do quarto de Pedro, colocando o Pedro para dormir. Era sobrenatural. E Deus me trazia na memória essa semana, antes de você me convidar para a live. E o Senhor me dizia, filha, tudo que tu viveu no sobrenatural, tu precisa falar. No natural, para as pessoas ouvirem. E ele me deu uma visão de falar para pessoas, para multidões, para muitas pessoas. E antes de tu me convidar, por isso eu disse, meu Deus. E aí, o Senhor me trazia na memória esses louvores, era sobrenatural, era como se fosse anjos louvando, ministrando. E eu fazia, Pedro tinha uns 4 aninhos, 5 aninhos. Eu, filho, tu tá ouvindo uma musiquinha, filho? Tu tá ouvindo uma musiquinha? E ele, não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe que tá ouvindo a musiquinha. Mas era muito real, sabe? Eu digo assim, às vezes as pessoas não estão ouvindo, não estão vivendo o sobrenatural, porque não estão buscando esse sobrenatural, porque não estão buscando esse secreto. Isso. Porque se elas entenderem totalmente a presença do Espírito, a presença do Senhor, é natural que o homem viva no sobrenatural. Isso. Todos os homens e mulheres têm que estar nesse sobrenatural. Isso era natural no passado, nos tempos, né? Uhum. A gente que perdeu essa conexão. O ser humano que ficou disperso, que está olhando para outros ambientes, deixou de olhar para a face, está olhando para o mar revolto, para como é que eu vou pagar minhas contas?
Como é que vai ser o dia de amanhã? E esse tempo que eu estou vivendo, eu parei, eu escolhi parar de trabalhar nesse período para cuidar da minha casa, porque Deus tem falado muito grande comigo, muito forte comigo. E Ele fechou todas as portas, para você ter noção, todas as portas, para poder me deixar sem chão, assim, para dizer, eu não quero você em canto nenhum. Seu ministério é esse, é sua casa, é sua família. Cuide dela. Você não desejou tanto? Cuide dela. É seu ministério. E eu entendi no meu espírito sobre isso, sabe? E eu escolhi ouvir a voz do Senhor e viver aquilo que Ele quer para mim. Então, assim, muitos podem falar, mulher moderna tem que trabalhar, mulher precisa ter uma independência financeira, a mulher precisa ser... Eu prefiro ser a mulher que escuta, a mulher sábia, a edificadora, a que não se importa com a opinião alheia, a que não se importa com o que estão falando, a que não se importa com nada, a que estão se importando apenas com um só. Aquele que precisa ser o suficiente da minha vida, sabe? Aquele que fala algo a meu respeito. Isso. E assim... querem ouvir, né? Quem vive isso realmente precisa ter uma estrutura para ser incompreendida, né? Para ser motivo de risos, de comentários, de realmente ser julgada, criticada. É preguiçosa, só tá na vidinha boa, agora ficando em casa, não quer fazer nada. Enfim, são vários fatores. Só que existe um preço de renúncia, né? Que é pago. Claro, tem coisas de bastidores que ninguém nem sabe, mas que a gente se submete por livre-arbítrio, mas por amor ao Senhor. Dizer, meu Deus, eu experimentei disso, eu quero mais disso. E aí ninguém está vendo. Mas, assim, é algo que não tem preço. E outra coisa que todo dia vem à minha memória. Você prefere... Filha, é como se, assim, todo dia que eu acordasse, o pai diz assim, hoje tem mais uma missão. Mas você escolhe agradar o homem ou a mim? Aí eu, paizinho, eu escolho agradar você, pai. Mesmo que todo mundo me rejeite, mesmo que todo mundo vire as costas para mim, mesmo que eu seja esquecida, sabe? Como eu já fui muito. Mas eu digo, eu nunca fiquei sozinha, porque o Senhor, Ele nunca me deixou. Mesmo naquele momento que você vai lá para o fundo do poço e diz, ninguém está me vendo aqui, você se engana, porque Ele está com você. E Ele diz assim, olha, eu estou te preparando e você vai dar um salto aqui, você vai pular tão alto, mas não vai ser para você chegar lá... Não vai ser para você chegar lá e dizer, eu venci, eu vou dar o troco, não. É para você dizer assim, olha... Eu já fui lá no fundo do poço, mas tem algo lá que eu aprendi, hoje eu vim trazer para você, porque eu entendi que não é sobre mim. Não tem nada a ver com a minha justiça própria, né? De dar o troco, de Deus me honrar, como na religiosidade ensina isso, né? Deus vai honrar para poder outras pessoas que zombaram de você ver que Deus é na sua vida. Não é sobre isso, né? É sobre o nome dele ser glorificado em todas as coisas. E a pessoa dizer assim, eu estou no fundo do poço, mas o testemunho que essa mulher falou aí, realmente, eu quero viver isso. E eu vi uma palavra, eu acho que foi daquele pastor André, ele dizendo assim, nós fomos chamados para ser sal, mas não é o sal só que dá o gosto na comida, mas o sal que gera sede nas pessoas. E eu disse, uau, eu quero ser esse sal. Que eu abra a boca para falar do Senhor e as pessoas sintam um desejo de, uau, estou com sede, eu quero beber dessa água, eu quero beber dessa fonte, né? Eu quero mergulhar no teu rio, eu quero, Pai. E aí... Águas nos coelhos, águas nas... E a água subindo. Isso. Eu quero submerger, né? Ir mais fundo. Submergir. Eu quero ir mais fundo. Eu quero mergulhar no profundo mesmo. Para saber cada dia mais. Para experimentar do teu amor. Porque é imenso. É imenso. Como você disse, experimentou 1%, cada dia 1%. Porque a gente não suporta, Amanda. A nossa estrutura humana, né, não suporta. Porque a glória do Senhor é muito poder. E assim...
você sente, né, uma carga muito forte no seu corpo. E assim, eu estou sentindo aqui de ler o Mateus 6, né, que eu falei aí para você, né, que você falou do secreto. Mas eu creio que tem alguém aí que precisa ouvir, até já conhece a palavra, né? Mas diz, ó, o 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mas olha, o pai que vê em secreto, mas aqui, ó, não é ficar repetindo. Eu acredito, repetindo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não. É muitas vezes entrar no secreto e ficar em silêncio. Você consegue ficar em silêncio no secreto? Né? Calar e dizer, eu quero só ouvir. Eu preciso desfrutar só da presença. Eu não estou vendo, mas eu creio. E você começa a sentir. No primeiro dia parece que nada aconteceu, né, Amanda? Às vezes isso acontece. Nada aconteceu, tá tudo esquisito aqui. Mas silencia, sabe? Silencia os pensamentos, que às vezes você senta para orar e fica procurando um monte de coisa para fazer. Silencia e diz, Senhor, Espírito Santo, eu quero ouvir você. Eu quero me relacionar com você. E você começa a sentir, parece uma borbulha assim de dentro de você, né? É uma vibe muito massa, né? É muito massa. Fala um pouquinho aí, Amanda. E aí, eu lembro, Su, exatamente no dia da... Todo mundo já sabia dessa minha história dos gêmeos. Antes de eu ter os gêmeos. Todo mundo, Amanda vai ser mãe de gêmeos. Porque eu fazia questão de dizer, o profeta falou que eu ia gerar gêmeos. Uau. Mas eu tô isso como uma verdade absoluta na minha vida, que eu tomei posse literalmente, de verdade. E eu dizia, eu não posso engravidar agora, porque se eu engravidar agora, eu ainda preciso me organizar nisso, naquilo, porque se eu engravidar agora, vão vir 2. E muitas pessoas, quando me perguntavam, cadê o próximo? Vai ter o próximo filho? E eu dizia, não, eu não posso agora, porque vai vir 2. E eu já tinha uma certeza, uma convicção no meu coração. Tanto é que no dia da ultrassom, meu esposo teve um exame para fazer no mesmo dia, e aí eu fui sozinha com meu filho mais velho. E aí eu disse, mentira, que tu vai deixar de viver o momento histórico de ver que são 2. Porque eu ainda não tinha feito ultrassom nenhuma. Aí ele disse, não vai dar para eu ir, não. Aí eu disse, então perdeu o Playboy, brincando com ele. Perdeu porque você vai perder o momento histórico. Aí todo mundo no meu trabalho estava na torcida, já sabia, né? A Amanda vai ter gêmeos. Aí eu disse, minha filha fazer a ultrassom é hoje. Vai ser 2. Aí meu chefe já estava brincando comigo. Eu acho que vai ter o terceiro escondido. Aí eu disse, não, são 2, porque o profeta falou que são 2. E no dia que eu entrei na sala para fazer a ultrassom, filho, entra, vamos ver teus 2 irmãozinhos. Aí a médica, a moça que estava botando, né? Ela começou a franzir a testa. Ela não sabia da história até então. E ela franzia a testa, botava o negócio da ultrassom e ela... Aí eu, moça, deixa eu lhe perguntar, são 2, né? Você já tinha feito alguma ultrassom antes? Aí eu, são 2. Aí ela, são 2. Aí, eu só faltei pular, Legrito, sabe? Pela glória do Senhor, pela fidelidade da palavra dele. Imagina. Ele é bom, porque a palavra dele é imutável, porque ele não muda. Isso. Ele falou de uma forma. Isso foi no início da fundação da criação da terra. A palavra dele toma forma. Isso eu tinha convicção que a palavra dele tomou forma no meu ventre. Uau. E essa é tão grande que eu comecei a falar o meu testemunho lá naquela sala. E a mulher ficou impactada. A mulher ficou, meu Deus, uau. Eu não acredito nisso, não. Você não tinha feito nenhum. Eu disse, não. Eu sabia porque o profeta tinha me dito e o Senhor confirmou. E aí ela... Deus, ela ficou assim, ela comentou com as meninas lá que trabalhavam lá. E aí disse, meu Deus, que coisa linda, assim. E assim, todas as pessoas, quando souberam, depois da confirmação do teste, do exame, porque o ser humano, ele precisa, né, do papel para dizer. Aqui, ó, é aqui, o papelzinho. Ela tá grávida com 2. Mas aquele que vive no secreto, aquele que tem intimidade, que é a convicção da identidade, quem Deus é e de quem você é nele,
você entende que não precisa do papel. O papel já está no coração. O carinho é a palavra carimbada ali. É o suficiente. Você vive você crê no que você vê. E aí, eu cheguei com um papelzinho para lá no trabalho, o pessoal, cadê? Deixa eu ver, todo mundo para ver. Os dois fetinhos. E eu, meu Deus, não acredito não, Amanda, tu não tava brincando não, Amanda. Tu acha que eu sou para brincadeira, minha gente? Meu filho. E aí, assim, foi as igrejas que eu era de Rio Doce, né? Morava em Rio Doce, então participava lá da Chama Viva. E o pessoal lá já me conhecia, todo mundo já sabia da minha história. E aí todo mundo, meu Deus, mentira, que ela tá grávida de 2. E aí, meu Deus, verdade, era. E aí foi assim, aquela confirmação para dizer, Deus é Deus, sabe? Ele fala e ele cumpre. Foram 7 anos exatos para o Senhor me dar os gêmeos. Eu vi como se fosse uma sinalização dele dizer perfeição. 7 anos para dizer, fui eu. Aquilo que eu te falei, sabe, eu te dei. Então, assim, todas as vezes que eu olho para os meus filhos, eu vejo a graça do Senhor, sabe, dele para mim. Assim, tipo, eu não sou merecedora, mas a graça dele me alcançou, né? A gente não é merecedor, mas quando a gente se rende, entende que ele faz, que ele cuida, que não precisamos ter medo, que as nossas cicatrizes é o antídoto do medo, que é aquilo que a gente venceu na cruz, que o Senhor venceu na cruz por nós, e que a gente superou com a força dele, né? A gente olhou para a face dele, conseguiu superar. Aquilo dali vira antídotos para a superação do medo. Então a gente consegue driblar qualquer situação, consegue passar por qualquer... Esse ano de 2022, você sabe, não foi fácil para mim, eu perdi meu pai, né? Mas o Senhor sabe a minha história, mas o Senhor, ele, antes do meu pai ir, ele me disse que coisas, né, para ressignificar a morte. Deus é tão lindo, ele ressignifica palavras de dor, situações de dores, para acalmar o nosso coração. Então, tipo, ele disse, antes do meu pai falecer, eu entendia que eu achava que ele iria melhorar, iria sair daquele leito. E ele disse, filha, ele vai ouvir a minha voz, ele vai ver a minha face, a boca dele não vai mais murmurar. Porque meu pai, você sabe, pessoas mais velhas, né, entende a reclamação, tá ruim, tá ruim. E ele reclamava muito. E aí, aquela palavra que o Senhor me deu, ele vai ouvir a minha voz e vai olhar para a minha face e não vai mais murmurar. E eu disse, uau, meu pai vai sair do leito e vai sair avivado. Eu quero ouvir o que ele tem para falar, porque eu sei que o Senhor vai revelar a ele e ele vai sair com alguma palavra ali daquele lugar. E aí a minha expectativa de que ele saísse dali foi grande. Quando eu escutei a notícia, né, que ele tinha falecido, eu fiquei tão abalada, porque eu fiquei, meu Deus, o Senhor tinha me dito aquela palavra, mas o Senhor, ele é tão fiel, que no mesmo dia, umas 2 horas antes do meu pai falecer, minha prima estava na igreja e ela ouviu nitidamente o Senhor falar com ela. Ele deu uma visão da imagem do meu pai e disse, ele vai ouvir a minha voz e ver a minha face e não murmurará mais. E aí, na mesma hora, ela sabendo que meu pai estava hospitalizado, mandou o zap para minha irmã. E minha irmã já, logo em seguida, no outro dia, no caso, me confirmou, dizendo essas palavras. E aí, essas palavras, eu questionando, né? Eu já estava questionando o Senhor foi eu, então, que entendi isso. Porque eu achava que ele ia sair dessa situação. Mas minha irmã disse, Amanda, a nossa prima falou isso, exatamente o que tu tinha dito, que o Senhor tinha falado contigo. E o Senhor, na mesma hora, disse, filha, eu ressignifiquei. Ele realmente está olhando para a minha face, porque meu pai não era cristão e a gente lutava pela vida dele em oração. A gente chamava ele para ir, para andar nos caminhos do Senhor. E aí, só eu ter escutado isso, eu entendi que o Senhor conseguiu ganhá-lo para ele, sabe? Que hoje ele está em glória, que hoje ele está num lugar guardado no Senhor. E que
aprove ao Senhor essa situação. Então, tipo, a gente vence as situações ressignificando também, né? Palavras, as circunstâncias e as dores. Amém. E é isso. O Amanda, enquanto você falou, né? Convicção, porque você teve a convicção e você não se apegou a que os olhos naturais estavam vendo. Passaram-se 7 anos para que você gerasse, para que viesse ser trazido à luz o milagre, né? A promessa do Senhor. Quantas vezes o tempo passa e a gente fica questionando? Ah, não vai acontecer mais não. Isso não é para mim mais. Ah, já tô velha, não faz mais sentido, não tem como. Enfim, vários questionamentos que faz com que algumas pessoas desacreditem do que Deus falou. E você não, você permaneceu segurando, independente do tempo, e foi crendo e se comportando como se já fosse. Tanto que quando foi, né, aconteceu, você, não era nem tanta surpresa para mim, eu já estava celebrando muito antes, né, de acontecer no natural. E é esse o segredo, né? Se o Senhor falou uma palavra para você, Ele liberou algo para a sua vida, já começa a contemplar e agradecer de agora. Sabe, não queira ficar, vai ser quando, como é quando, e criando tanta ansiedade, não. Descansa no Senhor e diz, obrigado, Pai. Eu ainda não estou no natural vivendo, mas eu já sou isso. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou isso, essa palavra é minha, eu não vou soltar ela até que, né? E outra coisa, em relação ao seu pai, quantas vezes, né, eu digo assim, eu já passei por situações que eu criava a expectativa e eu dizia assim, Senhor, eu vou programar tudo e o Senhor vem e faz do jeito que eu estou programando. Mas a gente até olha para um lado e o Senhor diz, eu vou fazer, mas eu vou fazer muito melhor. Filha, eu sei qual é o plano, então descansa em mim. Eu acho que você já parou para pensar e ficou assim, Senhor, se o meu pai tivesse sobrevivido. Eu já perdi o meu pai e assim, na época eu não entendia muito, mas hoje eu digo, Senhor, se o meu pai tivesse sobrevivido a um AVC, quais são? Ele poderia estar com sequelas em uma cama, sofrendo. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor sabe qual é o plano, o Senhor já viu o futuro. Então, obrigado, Pai, porque o Senhor sabe o que é o melhor. E às vezes, eu falando por mim, eu queria, né, dizer a ele como ele tinha que fazer, porque eu achava que o meu plano era melhor para mim. E ele disse, não, fé, é isso aí, fé, confiança, e você dizer, Pai, eu sou tua, a minha vida é tua, né? A velha Suelane já morreu, que se cumpra em mim o teu plano, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu quero viver os teus sonhos, Pai. Claro que nós temos sonhos, mas sempre quando estamos alinhadas com Ele, o nosso sonho é o sonho dele. O que queima no nosso coração é algo que Ele já nos deu. E começa a gerar aquela chama da gente, meu Deus, eu até um dia pensei que isso nunca mais ia acontecer, ou eu ia pensar sobre isso, mas ele começa a trazer a memória e aquece o nosso coração, dizendo, é desse jeito. Você, não, para mim não, passa para Amanda. Não, é desse jeito. Até você dizer assim, tá certo, pai, tá certo, eu me rendo, eu saio do controle, que seja feito do jeito que o Senhor quer, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Né? E os teus pensamentos são muito melhores, mais altos que os meus. Tão grandiosos, né? E isso é muito massa, porque muitas pessoas, como você falou, espera pegar o papel para dizer obrigado, Jesus, obrigado, porque o milagre foi feito. Que tal você, que está aí nos assistindo, começar a celebrar antes? Enxugar suas lágrimas e dizer, haha, eu vou rir. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigada. E começa a contemplar com os olhos da fé. Isso aí que você tanto deseja no seu coração já sendo trazido à luz. Não queira calcular o tempo. Não queira entender como, de onde vai vir. Deixa o Senhor fazer. Do jeito dele, que é tão perfeito, que tudo se encaixa, né, Amanda? É tipo uma engrenagem assim, se encaixa, uau, e ela começa a funcionar de uma forma muito, muito alinhada. Ele é muito lindo. Amanda, já estamos no finalzinho, né, da nossa live.
no instante passa esse bate-papo muito edificante. Mas deixa uma palavra que, para finalizar, que está queimando no seu coração, para falar para essas 6 milhões de pessoas que estão nos assistindo agora, que eu acredito que elas ficaram aqui até o final, porque realmente tem algo que está aquecendo no coração dela, né? O Espírito Santo que está fluindo através de nós. Mas fala aí, faz os teus agradecimentos, que já estamos no finalzinho dessa live. Precisar muito grata, Su, mais uma vez, né? Por essa oportunidade. E assim, eu sei que realmente precisam palavras que nós vivemos no secreto, que precisa vir à luz, né? Para pessoas ouvirem que não são situações que elas podem estar passando, que é possível superar. É uma dor que talvez para mim eu consegui superar, entendendo que eu precisava me agarrar numa palavra do Senhor. Isso. Outras pessoas estão sem ouvir, sem entender o que fazer. E aí eu deixo para meditação que vocês possam silenciar de fato a voz que atordoa, a voz de muitas águas, assim, porque o Senhor, ele fala, né? E a gente precisa discernir o que é o Senhor falando e o que é as tempestades, né? O mar revolto e o que é, de fato, as circunstâncias. Então, eu preciso entender que aquilo que o Senhor está falando vai trazer cura. E se eu não silenciar a voz que existe um bilhão dentro de mim, eu não vou ouvir. E eu não vou entender. Eita, o bebê acordou. Eita. Acordou os dois agora. Vai, e eu não vou entender, assim, a situação, na verdade, né? Como sair daquela situação. Eu preciso, de fato, entender, ouvir a voz do Senhor para poder sair daquilo. Amém. Então, e principalmente saber que as cicatrizes vão trazer superação nas próximas batalhas que virão. Porque é uma luta diária, né? A gente vence uma guerra e daqui a pouco tem outra para ser vencida, tem outra e tem outra. E muitas vezes a gente está forte hoje, mas amanhã o medo nos toma. E a gente já entendendo como é que a gente engrena aí, o que é que a gente precisa fazer, quem a gente deve acessar e a voz que a gente precisa ouvir, a gente consegue se sair de qualquer situação, de qualquer medo, de qualquer circunstância. É como se fosse uma chavezinha que abre todas as outras, as portinhas, né? Isso. Você precisa ter um segredinho para poder sair abrindo as outras. Amanda, gratidão, né, a todos. Gente, quem passou aqui na live, chegou também agora no final, eu super recomendo que você vá lá, volta, assista do começo. O testemunho de Amanda é muito edificante. E o pai é tão lindo que no final os 2 bebês estão chorando, né? Então, se você estiver atento, né? Fica ligado, porque o Espírito Santo está confirmando mesmo, Helenise, dizendo, olha, eu fiz, e ó, tá ouvindo aí o choro? Começa a contemplar aí o barulho. Qual é o som que você precisa ouvir? O bebê já está chorando. Eu recebi muito forte agora para esse bebê chorando. Muita gente está em trabalho de parto, gerando na dor ali, quase com a cabecinha do bebê saindo, né? O trabalho de parto tá ali, ai meu Deus, tá doendo, não tô conseguindo superar isso, eu falo pra vida, né? Pra em todas as circunstâncias da vida, não um bebê em si. Mas às vezes a pessoa tá gerando algo no espírito, algo no profissional, algo no emocional, e tá prestes a sair, mas a pessoa não tá entendendo porque tá doendo tanto e a pessoa não tá entendendo que tá sair. Mas aí o bebê chorou. Chorou. E vai nascer, viu? Amém. Eu declaro que vai nascer. Amém. O bebê que você está esperando que nasça vai sair. Amém. Já já ele sai. Aleluia. Eu recebi, me apropriei dessa aí, foi muito forte. Quando o menino chorou, o bebê tá chorando, eu já posso ouvir o som. Eu já posso ouvir, e eu já me alegro, e eu já agradeço, e eu já celebro, porque já é. E eu já me comporto como feito, já está feito, né? Então, ó, vamos falar um pouquinho do meu livro, ó. Um livro que eu escrevi contando também um pouco do meu testemunho, né? Dessa história aí de como eu consegui romper as barreiras do medo. Todos os dias vai surgindo novas barreiras,
mas tem segredos aqui também que pode edificar a sua vida. Então, eu quero saber mais como adquirir. Me chama no direct, que eu vou te passar mais informações. E Amanda, mais uma vez, muito obrigada pelo transbordo, pelo coração disponível, pelo seu sim. Eu creio que teremos outras oportunidades de estar aqui, né, rasgando o coração, compartilhando do Pai, trazendo um pão, né, para dividir com nossos irmãos aí. E é isso, vamos continuar avançando e nunca deixe que a barreira do medo diga assim, eu sou maior. Não, sempre há como empurrar ela e dizer, epa, eu sou filha amada, eu sou amada do Senhor, eu estou com os olhos fixos nele e eu vou sim, barreira, mais uma vez romper você. Qual é a próxima? Qual é a próxima, né? Gratidão, Amanda. Um beijo a todos que estiveram aqui com a gente. Até amanhã. Amanhã tem. Não, amanhã não vai ter live, mas sábado eu estarei de volta aqui com mais uma convidada especial. Então, gratidão a todos e uma excelente noite. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau.